Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia juntos. Hoje minutos atrás, fiquei agora um pouco triste porque eu tinha a legenda aqui, né? E perdi a legenda e então fiquei sem a minha legenda aqui na minha imagem aqui. Mas não há de ser nada, né? É só uma legenda, enfim. Não é nada assim, importante. Hoje nós vamos continuar o tema que provavelmente você deve estar se perguntando como assim eu ainda não fiz, não falei sobre ele. Talvez você esperasse que eu falasse sobre ele lá no primeiro tema, a primeira vez. Quem conhece sabe que eu sou adventista. E estamos usando a página do Facebook da Igreja Adventista, ficou imaginando que a primeira coisa que a gente fosse falar seria sobre o sábado. E você viu que não foi a primeira coisa. Muita coisa nós estudamos sobre a Bíblia, coisas importantes, fundamentais, e não foi sobre o sábado. Mas hoje eu preciso falar sobre o sábado. Não por causa da Igreja Adventista, mas porque isso está na Bíblia, né? Eu não estou aqui para fazer propaganda da igreja, eu estou aqui para apresentar conteúdo da Bíblia, ok? Muito bem. Como de costume, antes de iniciarmos o nosso estudo, a gente vai pedir a orientação de Deus, a iluminação de Deus, para que Ele se faça presente na minha e na sua mente, iluminando, para que a gente possa compreender a vontade dEle. Se você puder, feche os seus olhos. Querido Pai, nós queremos te agradecer porque mais uma vez estamos aqui para compartilhar a tua palavra, para estudar a mensagem dela. E agora pedimos que o teu Santo Espírito se faça presente porque queremos entender a tua vontade. Tire de nós todo qualquer preconceito que haja dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para que nós possamos entender o que o Senhor deseja para a nossa vida e colocar em prática de acordo com a sua vontade. Esteja com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O título do tema de hoje se chama O Mandamento Esquecido. Nas 2 últimas semanas nós estudamos sobre as leis da Bíblia, né? E você está lembrado disso. Muito bem. E claro, está lá no meio da Bíblia, no meio dos 10 mandamentos, o mandamento do sábado, né? Então, nós vamos estudar o que nós temos de importante na Bíblia a respeito do sábado, né? Será que, de novo, talvez não tenha ficado claro, talvez você ainda tenha este preconceito? Será que o sábado foi dado por Moisés? Será que o sábado era só para os judeus? E será que a Bíblia responde isso? Essas perguntas, né? Será que assim que Jesus veio, o sábado deixou de ser guardado? Então nós vamos estudar exatamente isso de acordo com a Bíblia. Muito bem, vamos lá, como de costume, ao nosso estudo, né? Eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aí presente, né? Porque nós vamos ler vários trechos da Bíblia, ok? Muito bem. Opa, eu vi que tem uma coisa aqui errada. Muito bem, vamos deletar isso aqui. Não é isso. Olha só. Isso. Muito bem. Vamos lá. Relembrando então, nas 2 últimas semanas nós falamos sobre a lei. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. A função da lei, e talvez isso foi uma falha minha e eu falei pouco sobre isso, a função da lei é para revelar, para mostrar o pecado, mostrar o que é certo e o que é errado. Ela não salva ninguém, não é função da lei salvar, né? E se você, uma única vez na sua vida, pecou, uma única vez, e todos nós já fizemos isso, e fazemos isso de vez em quando, né?
Então você não está salvo por obediência, você já falhou alguma vez. Então nós dependemos da graça de Cristo para essa salvação. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. E existe, né, na Bíblia, uma profecia a respeito da mudança de mandamento, da mudança da lei de Deus, que está lá em Daniel 7. Nós estudamos isso semana passada, né? A verdade foi jogada por terra, a lei é santa, justa e boa. Palavras de Paulo, aquele que alguns usam os textos dele para dizer que a lei não vale mais. Então, a lei é santa, justa e boa são palavras de Paulo, né? E os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. E então, vamos falar sobre o mandamento esquecido. Como eu falei, você talvez já esperasse isso há muito tempo que eu falasse, né? Mas nós deixamos, e ainda tem muita coisa a respeito da Bíblia. A Bíblia não é só sobre o sábado, e você viu isso, né? E teremos outros assuntos. Muito bem. O mandamento esquecido é o sábado. Porque Deus descansou no sábado, santificou o sábado, Jesus e os apóstolos guardaram o sábado e guardaremos o sábado na nova terra. Nós vamos ver tudo isso hoje. Guardaremos o sábado na nova terra. Por que o sábado é essencial? Por que isso é importante? O dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual, dia de estar junto à família, dia de descanso e anti-estresse. E interessante que o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, já falavam sobre isso, só que eles falam sobre esses benefícios, só que eles falam isso em relação ao domingo. Eles estão certos que nós precisamos de um dia para comunhão com Deus, para crescimento espiritual, para estar junto à família e para um descanso físico? Estão certíssimos, só estão errados no dia. Tudo que eles colocam como argumentos que é importante, e agora está entrando um novo argumento, que é o argumento de para você proteger a terra. Seria um dia de descanso à terra também, porque a natureza está sendo devastada, enfim. Também está certo. Também está certo. Só o dia que está errado. Na verdade, o plano de Deus de que a cada 7 dias nós descansássemos isso é um plano de Deus, né? É um plano de Deus. Muito bem. É um dia que também nós podemos empregar para ajudar os necessitados. É um dia especialmente dedicado à pregação do Evangelho e um dia especial de adoração na igreja, né? Alguns cristãos guardam sábado, outros guardam domingo e há alguns que guardam a sexta-feira. Os muçulmanos guardam a sexta-feira. E a pergunta é: o que a Bíblia diz a respeito? O que será que a Bíblia diz? Que dia devemos guardar como santo? Ou nenhum? Será? Vamos ver. Êxodo 20, versos 8 a 11, é o quarto mandamento. Vamos lá, abra sua Bíblia, vamos estudar este mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Você percebeu que este mandamento é o mandamento mais comprido da lei de Deus? Se nos outros estudos eu já havia mostrado para você que os 10 mandamentos eles estão numa categoria completamente diferente do restante das leis de Deus, né? Porque eles não foram escritos por mãos humanas, não foram falados por voz humanas, mas foram falados pela voz de Deus, foram escritos pela mão de Deus e eram guardados num local completamente especial e sagrado,
que era dentro do santuário, dentro da Arca da Aliança e onde Deus se manifestava. Enfim, era um lugar extremamente especial. Eu não sei de nenhum outro trecho da Bíblia onde ele era guardado. Não existe na própria Bíblia o local onde o restante dos textos eram guardados. A gente não sabe pela Bíblia. Sabemos que foi preservado porque nós temos a Bíblia até agora. Mas a lei de Deus nós sabemos exatamente onde era guardada. Então é uma categoria completamente diferente do restante, do restante das leis e do restante até da Bíblia. Os 10 mandamentos está num nível diferente. Além disso, o quarto mandamento é o mandamento mais comprido da lei de Deus. Você percebeu? Só isso já deveria indicar que ele é especial. Ele é especial. E ele está de uma forma, assim, muito destacada dentro deste trecho da Bíblia, deste trecho da lei, que é algo especial, como já vimos nos outros estudos, né? Muito bem. O que diz o quarto mandamento? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o dia do sábado e o santificou. O 7º dia é o sábado, né? E onde e quando que o sábado passou a ser um dia sagrado? Gênesis 2, versos 1 a 3. Vamos lá? Eu deixei separadinho aqui para você. Deixa eu ver aqui se vai mostrar. Assim, muito bem. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, quando que o sábado foi estabelecido como um dia sagrado? Na criação. Na criação. E por que isso é importante para a gente saber? Porque algumas pessoas argumentam, usando aqueles trechos de Paulo que a gente já falou, que Jesus pregou a lei na cruz. Agora pensa comigo. Se o homem não houvesse pecado lá no Éden, se não houvesse pecado, o sábado continuaria sendo um dia sagrado. Porque o estabelecimento do sábado como um dia sagrado aconteceu antes do pecado. Antes do pecado. Então, independente do pecado ter existido ou não, o sábado seria um dia sagrado. Você viu? Então faz toda a diferença se o sábado foi estabelecido antes ou depois do pecado. Todo o ritual, né, o processo de sacrificar cordeiros, todo o ritual que acontecia no santuário, todos eles aconteciam porque o homem pecou, porque exemplificavam o processo de salvação, como nós já vimos. Mas o sábado não, o sábado está anterior ao pecado. Muito bem. E Marcos 2, 27 e 28, Jesus falando, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui é um dos trechos onde Jesus ele realiza curas no sábado, né? E os judeus eles eram extremamente rigorosos em relação à guarda do sábado, tanto que passaram do limite. O sábado estava assim acima da vida humana, coisa que não é assim que tem que ser. Você deve guardar, mas a vida humana é algo muito mais importante, né? E então Jesus ele curava no sábado, porque é um dia especial para você ajudar as pessoas. Você e eu temos a nossa vida corrida, temos o nosso trabalho, inúmeras atividades, às vezes até atividades demais, nos atolamos no meio de tanta coisa que a gente tem que fazer. E então, se há um dia que eu devo ter tempo para ter um contato especial com Deus,
e ajudar ao próximo, esse dia é o sábado. É um dia onde Deus estabeleceu, olha, muda a chave, para de pensar nas coisas aqui da terra e vamos mudar o contexto, vamos pensar em outra coisa. Vamos pensar nas pessoas que estão sofrendo, vamos pensar em Deus, vamos ter um contato com Ele especial, enfim, vamos ter um contato especial com a família, né? Então Deus separou, olha, esse tempo aqui é um tempo especial. Muito bem. Então, quem estabeleceu o sábado e quando e por quê? Deus estabeleceu o sábado na criação, antes de entrar o pecado no mundo, e fez isso para benefício do homem. Adão e Eva eram os únicos habitantes do mundo, portanto, antes do surgimento da nação judaica. Não existia judeus com Adão e Eva, existia a humanidade representada ali, a humanidade inteira. Então, o sábado foi feito para toda a humanidade. Muito bem. Alguns versos interessantes que a gente vai ver agora, e agora a gente vai passear pela Bíblia. A gente vai passear pela Bíblia e você vai entender coisas interessantes e importantes a respeito do sábado. Ok? Conhecimento bíblico. Vamos mudar lá. Pegue a sua Bíblia e vamos dar uma passeada. E de novo, isso aqui que eu... Deixa eu tirar daqui. Muito bem. Vamos dar uma passeada na Bíblia. Então, o primeiro verso é Êxodo 16, verso 23. Abra sua Bíblia em Êxodo 16, verso 23. 16, verso 23. Respondeu-lhes isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer na água, cozei-o em água, e tudo que sobrar separai, e guardando para o dia seguinte. Aqui é a descrição de quando o povo de Israel ele foi alimentado no deserto. Deus alimentou o povo, fazendo cair um maná. A gente não sabe a aparência física do maná, mas era um alimento, né, que eles colhiam todos os dias. Na sexta-feira caía o dobro de maná para eles colherem, então tinha o dobro de alimento para eles colherem, e no sábado não caía nada. O que é interessante nisso aqui é que isto acontece antes de Deus proferir a lei, os 10 mandamentos em Êxodo 20. Então, o sábado, você já viu, ele foi estabelecido na criação. E ele é lembrado de como um dia sagrado antes que Deus proferisse os 10 mandamentos no Monte Sinai, que acontece em Êxodo 20. Então, o sábado já era sagrado. O dia do sábado, o sétimo dia da semana, já era sagrado desde a criação. E aquilo lá era uma continuação de algo que já existia desde a criação. Muito bem. Vamos para Isaías 58, 13. Isaías 58, 13. Opa, estou passando aqui. Isaías 58, verso 13. Aqui é importante você entender o contexto de como que nós devemos guardar o sábado, né? Isaías 58, 13 diz aqui, ó: se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então
te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Veja, Deus está falando aqui que o dia do sábado não é para eu cuidar dos meus interesses egoístas. Então aqui, muitas pessoas que estão se aproximando da Igreja Adventista e até mesmo membros da Igreja Adventista me perguntam, mas Maurício, ou perguntam para o pastor, o que eu posso, o que eu não posso fazer no sábado? Tudo que é egoísta, tudo que é para mim, não. Agora, quando eu estou fazendo para Deus ou para o próximo, sim, eu posso. É um dia especial de contato com Deus e é um dia de ajuda ao próximo. E é importante aqui, e aqui eu falo para os adventistas que por acaso estejam me assistindo hoje. Não adianta você, vou guardar o sábado e passa o sábado dormindo o dia inteiro. Se mata durante isso eu estou falando para mim também, porque é o que acontece comigo. Se mata durante a semana, aí tá no sábado, tá acabado, com o corpo moído e dorme o dia inteiro. Isso é guardar o sábado? Não. Que contato especial eu tive com Deus? Na cama sonhando? Não. Isso é um puxão de orelha para mim, tá? Para mim. Tem que ser um dia, às vezes eu e você não temos tempo de ler a Bíblia com a calma, com a profundidade que ela merece. Às vezes tem meditações, livros de enriquecimento espiritual que eu gostaria de ter. É um dia para ir à igreja, para ter um contato especial junto com os irmãos. Bom, nós temos a pandemia agora, é um caso à parte, mas... E é um dia para ajudar o próximo. É um momento especial para ajudar o próximo também. Pessoas estão necessitadas, precisando de ajuda, precisando de um carinho, de atenção. Enfim, muito bem. Agora, se eu vou fazer alguma coisa pensando no... não, isso aqui é uma coisa que eu gosto, então já pronto. Eu coloquei eu na palavra, no meio da frase, já está errado. Entendeu? O critério é se é para Deus ou para o próximo, pode. Se é para mim algo egoísta, algo para coisas pessoais, opa, não. Né? Esse é o critério. Isaías 56, vamos voltar um pouquinho, porque esse verso, esse capítulo, e especificamente o verso que nós vamos ler, é bastante interessante. Né? Isaías 56, a partir do verso 6. Isaías 56, a partir dos versos 6. Podemos ler a partir do verso 4. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se achegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Você viu? O que tem de especial aqui? O que tem de especial é que este verso quebra o argumento de que o sábado era só para os judeus. Não. O sábado era para todo mundo. Isso desde a criação. Desde a criação. Agora, Deus aqui está relembrando, através do profeta Isaías, para todos os que fossem ler. E olha que o livro de Isaías ele foi muito lido por estrangeiros. Você sabia disso? Ele foi muito lido por estrangeiros porque, por exemplo, no livro de Isaías existe a profecia
de que o Império Babilônico cairia pelo nome por um general que se chamava Ciro. E tem o nome Ciro no livro de Isaías. Antes do Império Babilônico cair, o nome do general que derrubaria o Império Babilônico já estava escrito pelas mãos do profeta Isaías. Deus tinha dado este conhecimento ao profeta. E então o que acontece? Quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, etc., e então o povo, os persas derrubam o Império Babilônico, né? Os persas derrubam a Babilônia, os judeus mostraram para os persas: olha, isso já estava profetizado. Daniel apresentou essa profecia para Ciro. E foi com o conhecimento bíblico, conhecimento do livro de Isaías, que Ciro, vendo a profecia dele próprio ali, então ele determina a reconstrução de Jerusalém. Lembra que nós estudamos a reconstrução de Jerusalém lá no capítulo 8 e 9 do livro de Daniel? Então, o que acontece? O livro de Isaías foi lido pelos persas. E então Deus está colocando aqui, olha, este livro vai ser lido por pessoas que não eram judeus. Então eu preciso dar um recado para eles. Mais à frente, no próprio livro de Daniel existe, por exemplo, a profecia de que a Grécia tomaria os persas. E então os próprios gregos tomam a iniciativa de começar a traduzir o Velho Testamento, porque só tinha o Velho Testamento ali, para o grego. Então o conhecimento de Deus, este livro que você está lendo agora, a Bíblia, o Velho Testamento, ele se espalhou para o mundo inteiro. E junto com ele, esta mensagem: vocês estrangeiros, vocês não são judeus, mas vocês podem guardar o sábado. E quando vocês fazendo isso, vocês estão em aliança especial comigo. Deus falando. Percebe? Então percebam que o sábado nunca foi apenas para os judeus. Nunca foi. Desde a criação. E Deus coloca aqui na sua palavra que iria se espalhar, e ele sabia que iria se espalhar, né? Para que o estrangeiro, aquele que não fosse judeu, também pudesse ter um dia de especial para contato com Deus. Muito bem, vamos seguir. Jeremias 17, 24. Vamos para Jeremias 17, 24. Jeremias 17, verso 24. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia do sábado, e santificares o dia do sábado, não fazer-lhe nele obra alguma, então pelas portas desta cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi. Só até aqui. Ok? Aqui você vê que Jeremias estava relembrando o povo, e aqui especificamente sobre o povo judeu, sim, né? Que o sábado era um dia sagrado. Muito bem. Ezequiel 20, 12 e Ezequiel 20, 20. Este trecho, este verso é muito importante. E você vai ver. Ezequiel 20, verso 12 e 20, verso 20. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Qual que é o sábado qual que é o sinal que serve que mostra que você tem um contato especial com Deus? Segundo as palavras de Deus, o sábado. O sábado. Deus está dizendo aqui, também lhes dei os meus sábados para servir de sinal entre eles e mim,
para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. A mesma coisa, também de novo, só que com as palavras um pouquinho diferente. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Um sinal entre Deus, você e eu. O dia do sábado. Se eu santifico o dia do sábado, eu estou recebendo esse sinal, um sinal de Deus, um sinal especial. Olha, esse aqui é especial. Esta pessoa é especial. Deus falando, não sou eu. Ah, não, isso aí era só para os judeus. Não, eu já mostrei que não era só para os judeus. Em Isaías, você vê Deus falando para o estrangeiro, olha, santifique os meus sábados. Muito bem. Então, Neemias capítulo 13, versos 15 e 19. Neemias, estou passando aqui, nossa. Neemias, capítulo 13, versos 15 e 19. Versos 15. Naqueles dias vi em Judá que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Isso aqui Neemias falando sobre o que estava acontecendo no dia de sábado, depois do exílio babilônico. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, na sexta-feira, né? No pôr do sol de sexta-feira, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Bom, o que é? Você viu aqui, primeiro, o sábado não era só para os judeus. E segundo, o sábado ele foi lembrado durante um período todo o Antigo Testamento. Desde 1500 anos antes de Cristo, depois 700, depois 600, depois de 400, o ano 420. Então, nesse momento, então, se encerra a escrita do Velho Testamento. Passa-se praticamente 400 anos até que começa a escrita um pouquinho mais, né? Jesus vem antes que os apóstolos começassem a escrever o Novo Testamento. Então passa um período, a gente não tem nada entre o chamado período intertestamentário, entre os dois testamentos, o Velho e o Novo Testamento. A gente não tem nada ali neste meio, né? Mas você vê que durante todo o período do Velho Testamento, o sábado era um dia sagrado. Muito bem, né? Aqui é só a única resposta de ponta a ponta, sábado. Houve mudança? Não, sempre foi o sábado. Muito bem, e Jesus? Lucas 4:16. Vamos lá, Lucas 4:16. Bom, tá aqui como resposta. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume. Olha que interessante. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga aos sábados. E levantou-se para ler. E aí ele vai ler um trecho do livro de Isaías. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava quando? No sábado. Puxa, Jesus guardou o sábado. Você vê? Jesus guardou o sábado. A Bíblia está dizendo que Jesus guardou o sábado. Muito bem. Foi domingo? Foi sexta-feira? Não, foi o sábado. Que dia guardavam os seguidores de Jesus? Lucas 23, 53 a 56. Vamos lá. Opa, aqui. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto, em rocha onde ninguém havia sido sepultado. Era o dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos.
e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então as mulheres que já estavam seguindo a Jesus, que passaram muito tempo com Jesus, guardaram que dia? O sábado. Será que Jesus não poderia ter falado, olha, não precisa guardar o sábado? Ah, mas Jesus falou. Jesus não falou que revogava nada disso. E elas continuavam guardando o sábado. Muito bem. Em Atos, vários trechos aqui de Atos falando sobre a guarda do sábado. Veja aqui. Mas eles, atravessando de Perge para a Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados. Aqui falando sobre Paulo indo aos sábados para pregar. Vamos ver. Quando condenaram, cumpriram as profecias. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. No sábado seguinte foi lá Paulo, na sinagoga, guardando o sábado, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra. O que mais? Paulo, segundo o seu costume, Atos 17:2, segundo o seu costume foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Muito bem, Atos 18:4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Que dias Paulo e os apóstolos estavam guardando depois que Jesus já havia voltado ao céu? O sábado. O sábado. Não foi nem domingo, nem sexta-feira. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e eu vou sair um taquinho do script aqui, tá? Vai lá para Atos 16, verso 13. Atos 16, verso 13. Por que isso aqui é interessante? Você vai ver aqui. Aqui, Lucas era um grande companheiro de Paulo, participou das viagens, então ele fala aqui em primeira pessoa. Olha lá. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Perceba, Paulo estava numa cidade estranha, provavelmente não conhecia a sinagoga, porque senão ele iria, você já viu que era costume dele ir à sinagoga aos sábados, então ali provavelmente não tinha sinagoga. Então ele procura um lugar afastado para ter um momento especial de oração com Deus. Paulo e Lucas fazendo isso. Porque você pode argumentar, né, que Paulo ele ia à sinagoga só para se encontrar com judeus, né? Ah, não, ele está indo na sinagoga para se encontrar com judeus e os judeus se reúnem aos sábados. Então não era porque Paulo estava santificando o sábado. Não, é porque ele gostaria de se encontrar com judeus e ali então converter novos judeus. Mas aqui este verso está mostrando que Paulo gostaria de ter um momento a sós com Deus no dia de sábado, um momento especial com Deus no dia de sábado. Por isso ele se sai da cidade, junto do rio, para um lugar especial para orar. Você vê? Então não é que Paulo estava indo à sinagoga apenas para conversar ou para testemunhar de Cristo perante os judeus. Não, mas porque era costume dele e ele ainda considerava como um dia sagrado. Você vê? Muito bem. E na verdade nós vamos, no semana que vem, ver quando que começa essa transição e por que aconteceu essa transição do sábado para o domingo de hoje. Que alguns, né, se é que, na verdade, sem autoridade bíblica. Muito bem. O que acontecerá na nova terra
né? Nós já vimos, Jesus volta, depois tem 1000 anos no céu e depois então Deus faz a nova terra, né? Deus transforma esta terra aqui vai ser o centro do universo, nós já falamos sobre isso, algo maravilhoso, né? Novos céus e nova terra. O que vai acontecer neste momento? Isaías 66, 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que, de uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Você vê? Então haverão uma festa mensal na nova terra e uma festa semanal na nova terra. Todos os sábados nós nos reuniremos, todos nós, para adorar a Deus. Nos outros dias nós teremos as nossas atividades. Você já viu também outros trechos de Isaías mostrando que nós plantaremos vinhas, né? Palavras do profeta, né? Teremos as nossas atividades, teremos a nossa casa no campo e a nossa casa na cidade, né? Como falamos, teremos as nossas atividades. Deus permite que nós tenhamos as nossas atividades, né? Não é aquela coisa de ficar só no céu, só tocando harpa. Não, isso é historinha de Satanás para que você desanime, não vá para o céu. Eu quero que você vá para o céu, tá? Enfim, mas uma vez por mês, de lua nova a lua nova e de sábado a outro, uma vez por semana, nós nos reuniremos para ter um momento especial de adoração a Deus. Fantástico isso, não é? Muito bem, nos reuniremos então no sábado, na nova terra. Percebe? O sábado, ele existe como um dia sagrado antes do pecado e continuará sendo um dia sagrado depois que o pecado acabar. Então não faz sentido neste meio desse período de tempo que ele deixe de ser um dia sagrado. Não faz sentido algum. E aí vem aquela pergunta: será que nós podemos ignorar um mandamento que está na lei de Deus que é tão sagrada? É uma pergunta para você. Será que eu posso ignorar? Não. A resposta é simples, não. Muito simples. Veja, mais uma vez falando, ninguém guarda o sábado, ninguém guarda os mandamentos da lei para ser salvo, como uma forma de merecer, mas isto é uma resposta a um relacionamento com Deus. Deus me pede algo para que eu expresse o meu amor por Ele através deste algo. Entende? Você ama Deus? Ele já é o seu amigo? Já é o seu companheiro? Espero que sim. Todo esse estudo que nós estamos fazendo é para que você tenha um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Então ele fala, olha, como uma forma de você expressar o seu amor por mim, guarde o sábado. Para ser salvo? Não. É o meu relacionamento de Deus com você, comigo. Entendeu? Não tem nada a ver com salvação, tem a ver com um relacionamento com Deus. Muito bem, Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque aquele que disse não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E aqui Tiago está falando que os 10 mandamentos são a lei da liberdade. Eu não posso escolher um mandamento. São todos eles. Todos eles representam o quão próximo estou de Deus ou não. O quão importante Deus é para mim. Se eu os cumpro, eu estou mostrando, olha, Deus é importante para mim. Se eu não cumpro, não. Isso aqui não, isso aqui é mais importante. Eu acho que é mais importante do que, entendeu? 1 João 2:4. Aquele que diz eu conheço
e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Olha que palavra forte que João está usando aqui. Se você diz que conhece a Jesus e não guarda os mandamentos de Jesus, é mentiroso. Palavra forte, não é minha não, é de João, o apóstolo. Exatamente. Muito bem. Mais uma vez, é aqui que eu acabei de falar. Não é para merecer salvação. Eu não mereço. Você não merece. O merecimento está todo em Jesus. Mas para mostrar o meu amor a Deus. Não são dois os grandes mandamentos? O espírito da lei não se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Conforme estudamos semana passada. Jesus falou isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu guardo o sábado como uma resposta de amor. Muito bem. Então, recapitulando e encerrando. O sábado foi instituído, aqui está um erro de português aqui, instituído na criação do mundo. Ele foi observado por Adão e nos tempos dos seguintes profetas, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Esdras, Neemias. Jesus observava o sábado, seus seguidores continuaram observando o sábado após a sua morte. Demonstrando amar a Jesus, demonstramos amar a Jesus seguindo os mandamentos. Transgredir um mandamento significa violar toda a lei. Eu quero que eu vou pedir que você tenha um momento especial de oração hoje. Talvez haja dificuldade para você tomar essa decisão. Acho que eu não conseguiria colocar de forma tão clara quanto esse estudo deixou. Não sei, não conseguiria encontrar palavras para deixar tão claro. Mas eu tenho certeza, está claro para você, de que o sábado é um dia especial e que continua sendo válido para ser guardado. É um desejo de Deus que você guarde o sábado. Existem bênçãos especiais se você o guardar da maneira correta, com relacionamento com Ele, relacionamento com Deus. E você está deixando de ter essas bênçãos de relacionamento, de crescimento espiritual com Deus. Se você escolher um outro dia, ou se você não escolher nenhum dia, você está deixando de ter estas bênçãos. Então eu vou orar com você agora, mas eu gostaria que você orasse sozinho e tomasse essa decisão. Eu vou guardar o sábado. É um convite que eu faço, com argumentos bíblicos. Se você puder, feche os seus olhos. Querido Pai, nós estudamos pela Tua Palavra que o sábado sempre foi e continua sendo até hoje um dia sagrado, um dia especial de relacionamento contigo. Vimos que foi um dia que foi consagrado por Ti antes da vinda do pecado. E, portanto, independente do que Jesus veio aqui para nos salvar, ainda é um dia sagrado. Que nós possamos ter esta consciência, que possamos fazer este dia como um dia de relacionamento contigo, não um dia para uso próprio ou para fazermos coisas pessoais, mas um dia de relacionamento especial contigo e de ajuda ao próximo. Que cada pessoa que esteja aqui nos assistindo, que tenham dificuldades, que o Senhor possa dar forças a elas a darem este passo de fé, esse passo de resposta ao seu amor, que elas também possam expressar o amor que elas já têm por Ti, dando este passo, Senhor Deus. Esteja com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você semana que vem. Semana que vem nós vamos estudar sobre como aconteceu a mudança do dia sagrado do sábado para o domingo. Dizem que aconteceu logo depois que Jesus foi
ressuscitou, mas isso não é verdade. E você vai ver, aqui a gente vai mostrar fatos históricos de que o sábado continuou sendo guardado e continua sendo até hoje. Você sabe disso. Muito bem, aguardo você semana que vem.